Olá pessoal, aqui é a doutora Jussi, diretamente da Noruega. Tenho passado aqui umas 2 semanas e hoje eu andei refletindo sobre uma questão, alguns pensamentos que estão vindo com uma certa frequência na minha mente nesses dias e eu estou tendo que me posicionar, né? É a questão: não subestime a sua existência. Você é um ser especial. Você é um ser humano único. Nunca existiu e jamais vai existir alguém como você. Você é único. E muitas vezes a gente olha nessa vida corrida, nessa vida onde as redes sociais estão aí fazendo marketing, que até às vezes parece que a vida das pessoas são perfeitas, parece que as pessoas não têm problemas e assim, mostrando muito sucesso, né? E realmente algumas pessoas conquistando o sucesso e a vida nessa correria, e tem vindo um pensamento assim: nossa, qual é o meu propósito nessa minha breve passagem aqui? Qual é o meu propósito? Do que a minha vida está valendo, né? E pensamentos um pouco que negativo, meio que duvidando da minha existência, duvidando do meu valor, da minha existência neste exato lugar e neste exato momento da história, ano de 2016. Eu me sinto privilegiada, comecei a refletir, me sinto privilegiada de ter passado por ser a geração que passou o milênio. Porque quantos milênios a gente tem a oportunidade? Então todo ser humano, ele além de ser único, ele vive momentos únicos. E eu cheguei à conclusão de que, por mais que às vezes a gente veja pessoas extremamente bem-sucedidas aí nas redes sociais, e às vezes isso faz a gente se sentir um pouco para trás, um pouco, nossa, e o que eu conquistei? O que eu realizei? Que legado eu vou deixar? Que diferença eu fiz nessa vida? E esses pensamentos vêm e pelo menos veio para mim. Eu estava refletindo sobre essa questão e cheguei à conclusão que eu não posso subestimar a minha existência nesse mundo maravilhoso que Deus criou. Eu não posso subestimar. Às vezes a gente tem uma visão que às vezes não é a visão do todo. A nossa visão é muito parcial. Às vezes a gente pode não ser um Beethoven, não ser um Napoleão, não ser um Obama, não ser grandes figuras da música, da história, né? Tanta gente famosa, tanta gente famosa que eu digo assim, que marcaram a sua época. Mas muitos passam sem a fama. Mas isso não é menos importante, porque alguém gerou Beethoven. Alguma mulher que não ficou famosa na história da humanidade, ela gerou Beethoven. Ela gerou Mozart. E tantas pessoas importantes que marcaram épocas foram geradas, às vezes, por pessoas que não marcaram a sua história, mas fizeram a história, contribuíram na história, porque geraram seres humanos que marcaram. Então, é uma coparticipação da história. Todos nós temos essa coparticipação na história. Seja estando na frente do palco, ou seja, estando por detrás dos bastidores. Então eu cheguei à conclusão que nós não devemos subestimar a nossa existência, por mais que muitas vezes humanamente a gente se compara com as conquistas do próximo e a gente coloca numa balança e vê que a conquista do outro foi muito mais pesada
que é minha conquista, que o legado que o outro está deixando ou está construindo é muitas vezes maior do que o legado que eu estou deixando. Mas isso é uma visão humana, isso é uma visão restrita. Quando a gente amplia a nossa visão, a gente vê que pessoas que não aparecem na frente do palco, não se tornam famosas na história, contribuíram e foram importantes neste mundo. Você é importante. Eu sou importante nesse mundo. Agora, qual vai ser a minha participação? Pode ser que eu tenha uma pequena participação na frente do palco, mas a minha participação, a minha história pode ser aquela participação de backstage, mas ela não deixa de ser importante. Por isso, se você começar a pensar como esses pensamentos vieram na minha mente de que o que eu estou deixando, o que eu fiz, né? Qual é o propósito, que legado eu estou deixando? Tenha certeza que por mais que na balança da visão humana, talvez a sua balança não está pesada com aquelas conquistas enormes que nós, como seres humanos, classificamos. Fica sabendo que você está participando de um legado extremamente importante e que só você poderia fazer parte. Só você poderia contribuir com a realização da história da humanidade. Então, toda vez que você se sentir assim, tristezinho, duvidando da sua existência, lembre-se que nós já somos vencedores e somos um milagre. Porque uma célulazinha da sua mãe com uma outra célulazinha do seu pai te formou e me formou. E já foi, é uma semente que ficou e as sementes vão indo e vão gerando pessoas e essas pessoas vão contribuindo com a história. Não subestime a sua existência. Viva a vida e critique qualquer pensamento que venha e que fale que você não é importante nessa vida, nesse tempo que você está sendo agraciado do existir com o dom da vida. Você é importante.